11. O alfabeto do coração. Mississippi, 2003. À distância, tudo parece belo. Após voltar à medicina, pude olhar para trás, para a minha vida em Newport Beach, e ver a beleza de cada engano, em cada caminho errado ou em cada convicção incorreta sobre o que era mais importante. Em 1968, a primeira coisa que disse à Ruth foi que queria ser médico. Depois de ter visto todo o meu dinheiro e a maior parte dos meus amigos desaparecerem, percebi que sê-lo foi a magia mais poderosa. Após o colapso das .com, não sabia propriamente como agir ou se queria continuar em Stanford, como professor clínico de neurocirurgia. O meu interesse pelas atividades empresariais era ínfimo. No passado já fora consultor em hospitais, com dificuldades em assegurar uma cobertura neurocirúrgica ou com interesse em desenvolver centros de excelência de neurociências. Eu queria que os cuidados de neurocirurgia fossem os melhores possível, sobretudo em zonas onde a maioria da população era pobre. Um dia, do nada, pediram-me aconselhamento para um hospital público, no sul do estado do Mississippi. Como ficava a 1 hora de Nova Orleans, uma cidade que eu adorava e onde frequentara a escola de medicina, e não tinha de pagar a viagem, aceitei. O hospital era o principal prestador de cuidados aos mais desfavorecidos naquela área, e como acontece muitas vezes nessas circunstâncias, muitos dos médicos não queriam prestá-los, já que a contrapartida era muito baixa. Além disso, existia um hospital privado, dirigido por uma grande rede hospitalar, que incentivava muito dos especialistas a exercerem na sua instituição, assim agravando a situação. O problema não era apenas uma falta de cobertura adequada em neurocirurgia, mas também nas áreas da neurologia, ortopedia e acidentes vasculares cerebrais. Avaliei a situação e expliquei à administração do hospital que considerava existir um problema na forma como estavam a apresentar as propostas aos potenciais médicos. Precisavam de explicar-lhes que teriam a oportunidade de participar no desenvolvimento de um centro de excelência regional. Tratava-se não somente de apelar aos seus egos, mas também a algo que já estava presente quando se tinham tornado médicos: a capacidade de fazer a diferença. A criação deste centro regional exigiria uma avultada soma de dinheiro. Após a apresentação, a administração votou unanimemente o financiamento para a criação de um centro regional de neurociências de referência, se eu aceitasse ser diretor do programa. Era uma oportunidade de levar a cabo uma ação que teria um enorme impacto num local que realmente precisava. Consultei colegas e amigos, e nenhum deles compreendeu por que razão me dispunha voluntariamente a deixar o clima do norte da Califórnia e a comunidade intelectual vibrante de um importante centro académico. Porém, após várias visitas ao Mississippi e de ter conhecido pessoas maravilhosas e verificado a sua real necessidade, decidi mudar-me. Num período de tempo relativamente curto, consegui recrutar um extraordinário conjunto de colegas que se envolveram entusiasticamente no desenvolvimento do centro. Nos Estados Unidos, há quem não goste que o seu país esteja no último quadrante em quase todas as medidas de qualidade ou eficácia nos cuidados de saúde, muito embora possua os cuidados mais dispendiosos de todos os países industrializados do primeiro mundo e os pacientes mais insatisfeitos. O que também não é nada apreciado é o facto de todos os outros países industrializados oferecerem cuidados de saúde universais a todos os seus cidadãos, com melhores resultados e custos muito mais reduzidos. Tem sido demonstrado que a pobreza infantil tem um efeito profundo na saúde
e, naturalmente, no futuro de uma pessoa. Como é óbvio, eu estava bem ciente disto, até pela minha experiência pessoal. Mas quando me mudei para o Mississippi, deparei-me novamente com esta realidade. Recordo-me de estar de serviço nas urgências e de ter visto uma criança que tivera convulsões e que entretanto ficara sem reação, necessitando que lhe introduzissem um tubo na traqueia para conseguir respirar. Foi-lhe feito de imediato um scan ao cérebro, através do qual se detectou uma enorme massa no lobo temporal direito, que comprimia as estruturas normais do cérebro e do tronco cerebral. Falei com os pais da criança, que me disseram que ela já sofria há algum tempo de uma infecção no ouvido. Como não tinham seguro, a criança era vista por uma enfermeira numa clínica gratuita. Tivera de lá voltar várias vezes, porque o antibiótico que lhe tinham dado não estava a resultar e continuava a queixar-se de dores nos ouvidos cada vez mais fortes e ultimamente de fortíssimas dores de cabeça. Não tinham dinheiro para ir a um médico. No dia anterior, a criança começara a ficar confusa e desorientada e pensaram ser devido à febre. Com a convulsão, os pais acabaram finalmente por levá-la às urgências. Como não tinham carro, ainda tiveram de pedir boleia a um vizinho. Entrei na sala de exames e vi aquela linda criança com um tubo respiratório ligado a um ventilador. Os seus assustados pais estavam junto à cabeceira. Apresentei-me e examinei rapidamente a criança, que tinha a pupila do olho direito extremamente dilatada e a do lado esquerdo apenas ligeiramente. Não tinha reação e o seu exame foi consistente com a morte cerebral iminente. Informei os pais que teria de agir de imediato para salvar o seu filho e pedi-lhes para saírem. O scan mostrava uma massa que se estendia da região do mastoide direito, a parte do crânio onde está o canal auditivo, até ao lobo temporal. Atendendo à sua história, parecia que a criança, cuja infecção no ouvido poderia ter sido facilmente tratada, desenvolvera uma infecção do osso mastoide, que se estendera ao cérebro, daí resultando um abscesso cerebral, situação atualmente rara, em particular naquela idade. Preparei e vesti a criança rapidamente, rapei-lhe o cabelo sobre a região temporal, anestesiei-lhe a pele, fiz uma incisão no couro cabeludo e abri um orifício sobre a zona do abscesso. Inseri então uma agulha e, ao aspirar, o pus encheu a seringa. Era tanto que tive de mudar de seringa por 3 vezes. Levei a criança para a sala de operações, mas já era tarde demais. O seu cérebro morrera. Saí novamente da sala de operações e fui à sala de espera. Os pais levantaram-se. Pela sua expressão, percebi que estavam habituados a serem desapontados. Informei-as de que fizera tudo o que era possível para salvar o seu filho, mas que mesmo assim não conseguira, e ele estava em morte cerebral. O seu corpo mantinha-se vivo, mas só com a ajuda das máquinas. Após lágrimas e lamentos, agradeceram por ter tentado, e o meu coração despedaçou-se por todas as vezes em que as pessoas não se importaram o suficiente para tentarem. Uma infecção no ouvido ou a falta de um seguro de saúde nunca deveriam ser a causa de morte de uma criança. Quase 2 anos mais tarde, o furacão Katrina assolou a região. Para muitos que tinham a possibilidade de partir, foi uma decisão fácil. No entanto, muitos outros ficaram presos, apanhados numa zona que sofreu uma extensa devastação, da qual demoraria anos, se não mesmo décadas, a recuperar. Depois de a tempestade acabar, também não me foi fácil decidir se deveria ficar ou partir. Passar a assistir a comunidade e gostava de tratar de pacientes que realmente precisavam de ajuda. Estávamos a construir uma estrutura para a comunidade que iria ficar para o futuro. Por essa altura, eu voltara a casar com uma mulher extraordinária, que conhecera pouco antes de abdicar das minhas ações da Accuray. Tínhamos um filho pequeno, e a minha mulher achava muito difícil viver com as minhas longas horas de trabalho e a visão diária da devastação provocada pelo Katrina.
Acabamos por decidir que eles se mudariam permanentemente para a Califórnia, enquanto eu ficaria no Mississippi, mas viajaria até à Califórnia a cada 6 ou 8 semanas para os visitar. Muitos colegas e amigos não conseguiam compreender por que razão eu não partia com a minha mulher. Embora pudesse ter sido fácil, a verdade é que eu não conseguiria enfrentar todas as pessoas da comunidade, muitas das quais eram agora grandes amigas minhas e que tinham acreditado na minha visão de converter aquele hospital num centro regional de referência. Fiquei durante mais 2 anos e durante muitos mais mantive-me profundamente envolvido neste centro, que se veio a tornar no centro de excelência que eu imaginara tantos anos antes. Parti após a conclusão de uma obra que era de fato maior do que eu próprio. Depois de ter perdido a minha riqueza, dediquei-me a ajudar os outros e este centro, servindo as necessidades dos pobres. Serviu para me redimir pelos anos que passara em busca de dinheiro e poder. Enquanto considerava a possibilidade de regressar à Califórnia, apercebi-me de que tinha muita vontade de voltar a Stanford. Ia-me interrogando sobre o que havia de especial nos ensinamentos de Ruth, para serem então apelativos, e apercebi-me de que no seu âmago estava a capacidade de abrir o coração. Agir com bondade e compaixão e com um propósito. Uma das coisas que mais me fascinava era compreender como funcionavam e interagiam o coração e o cérebro. Poderiam a compaixão, a bondade e a dedicação deixar marcas no cérebro? Quando regressei a Stanford para o corpo docente de neurocirurgia, comecei a encontrar-me com colegas de psicologia e neurociências para discutir o trabalho que estava a ser feito nesta área. Um pequeno grupo de investigadores estava a realizar um trabalho inovador sobre como a compaixão, o altruísmo e a bondade afetam os centros de recompensa do cérebro e influenciam positivamente a sua fisiologia periférica. Observaram que a compaixão e o altruísmo são bons para a saúde. Esta investigação tornou-se a minha maior prioridade e voltei a empenhar-me no que Ruth me ensinara, mas desenvolvendo os seus ensinamentos para melhor refletirem as lições que aprendera. O meu livro de notas ficara destruído com o furacão Katrina, quando a nossa casa ficara inundada, mas eu ia reproduzindo constantemente na minha cabeça as conversas que tivera com Ruth, esperando conseguir então, décadas mais tarde, compreender o que ela me ensinara, agora sobre uma nova perspectiva. Mergulhei na pesquisa que comprovava cientificamente o benefício de tudo o que Ruth me ensinara. Queria estudar o significado de abrir o coração e perceber por que razão ela considerava ser o mais importante. Tal como fizeram uma lista dos meus objetivos tantos anos antes, fiz uma nova lista de 10. 10 atributos para abrir o coração. Sentei-me com a lista, lia por diversas vezes e então, de repente, vi uma mnemónica. A, B, C, D, E, G, H, I, J, P. Era uma forma de recordar cada aspecto que aprendera. O alfabeto do coração. Ainda que continuasse a meditar conforme aprendera nas traseiras da loja de magia, tantos anos atrás, passei também a praticar todas as manhãs, recitando este novo alfabeto, depois de relaxar o corpo e de acalmar a mente. Recitava-o e escolhia uma qualidade da lista, definindo-a como o meu objetivo para esse dia. Repetia-o vezes sem conta na minha cabeça. Percebi que isso me ajudava a centrar-me, não apenas como médico, mas também como ser humano. Permitia-me começar cada dia com uma intenção poderosa. O alfabeto do coração. A. Quando o amor é dado livremente, muda tudo e todos. É ele que contém
todas as virtudes. É Ele que cura as nossas feridas. Na verdade, não é a tecnologia nem a medicina que curam, mas sim o amor. É Ele que sustém a nossa humanidade. B. A bondade. É a preocupação com os outros e é muitas vezes definida como a componente ativa da compaixão. O desejo de cuidar de alguém sem procurar obter por isso um benefício pessoal ou reconhecimento. O mais extraordinário é que a investigação descobriu que a bondade não só beneficia aquele que recebe, mas também aquele que dá. A bondade propaga-se e torna mais provável que os seus amigos e aqueles que vivem junto de si se tornem mais bondosos. É um contágio social que faz bem à sociedade. No final, a bondade regressa a nós, aos sentimentos positivos que gera e à forma como os outros nos tratam, com bondade. C. Compaixão. É o reconhecimento do sofrimento de outro e o desejo de o aliviar. No entanto, para se ser compassivo com os outros, temos de sê-lo connosco mesmos. Muitas pessoas são demasiado duras consigo próprias, excessivamente críticas e não se permitem desfrutar da mesma bondade que oferecem aos outros. No entanto, enquanto não forem verdadeiramente boas para si mesmas, será quase impossível transmitirem amor e bondade aos outros. D. A dignidade é inata a qualquer pessoa. Merecemos ser vistos e reconhecidos. Muitas vezes julgamos os outros pelo seu aspecto, pela forma de falar ou pelo seu comportamento. E muitas vezes esses julgamentos negativos estão errados. Temos de olhar para a outra pessoa e pensar: é exatamente como eu. Quer o que eu quero. Ser feliz. Quando olhamos para os outros e nos vemos a nós próprios, queremos relacionar-nos e ajudar. É a equanimidade. Pressupõe uma constância de temperamento mesmo nas alturas difíceis. É para os tempos bons e para os tempos maus, porque mesmo nas ocasiões boas há uma tendência para querer manter a sensação de euforia. Tentarmos agarrar-nos ao que é bom distrai-nos de estarmos presentes em cada momento, tal como acontece ao tentarmos fugir das coisas más. Ambicionarmos uma sensação constante de euforia não é realista, nem possível, e apenas conduz à desilusão. Todos os altos e baixos são transitórios. Manter um temperamento estável proporciona-nos uma mente e uma intenção claras. G. A gratidão é o reconhecimento da bênção que a vida é, apesar de toda a dor e sofrimento. Há tanta gente no mundo a sofrer, pessoas que vivem em circunstâncias que lhe dão pouca esperança de uma vida melhor. Demasiado frequentemente, em especial no Ocidente, olhamos uns para os outros e sentimos ciúmes e inveja. Reservar apenas alguns minutos para sentirmos gratidão tem um enorme impacto na nossa atitude mental e de repente compreendemos como somos abençoados. H. A humildade é um atributo que muitos têm dificuldade em praticar. Sentimos orgulho naquilo que somos e nos feitos que conseguimos realizar. Queremos dizer e mostrar aos outros como somos importantes, como somos melhores do que eles. A verdade é que tais sentimentos mais não são do que uma demonstração da nossa própria insegurança. Precisamos que reconheçam o nosso valor para além de nós próprios. No entanto, ao fazê-lo, estamos a separar-nos dos outros
É como se fôssemos colocados numa solitária, que é um local terrível para se estar. Só quando reconhecemos que, tal como nós, todas as pessoas têm atributos positivos e negativos e as olharmos como iguais, é que podemos ligar-nos. É essa ligação humana que nos liberta para podermos abrir o coração e nos interessarmos pelos outros incondicionalmente. Olhar para os outros como iguais. E a integridade requer intenção. Requer a definição dos valores que são mais importantes para nós. Implica praticarmos esses valores de forma consistente na nossa interação com os outros. Os nossos valores podem desintegrar-se facilmente, e essa desintegração pode ser imperceptível no início. Se comprometermos a nossa integridade uma vez, será muito mais fácil continuarmos a fazê-lo. Poucos começam com tal intento. Seja vigilante e diligente. J. A justiça é o reconhecimento de que dentro de nós há o desejo de vermos fazer o que está certo. É mais fácil quando temos recursos e privilégios, mas também temos de guardar justiça para os mais fracos e vulneráveis. É nossa obrigação procurar justiça para os mais frágeis, importarmos-nos com os fracos e ajudarmos os pobres. É o que define a nossa sociedade e a nossa humanidade e dá sentido à nossa vida. P. Perdoar. É uma das maiores dádivas que podemos oferecer a alguém. E também das maiores que podemos oferecer a nós próprios. Muitos usaram a analogia de que dirigirmos a raiva ou a hostilidade contra alguém que nos terá enganado é como bebermos veneno e esperarmos que seja a outra pessoa a morrer. Não funciona. Envenena-nos a nós e às nossas interações com os outros. Envenena a nossa perspectiva do mundo. No fundo, torna-nos prisioneiros numa prisão da qual temos a chave, mas cuja porta não conseguimos abrir. A verdade é que, na nossa vida, já todos prejudicamos outras pessoas. Somos seres frágeis, vulneráveis, que nem sempre vivemos de acordo com o nosso ideal e que ferimos e magoamos os outros. Esta mnemónica liga-me ao meu coração e permite-lhe abrir-se. Permite-me começar cada manhã com sentido e propósito. E ao longo do dia, quando me sinto ansioso ou vulnerável, coloca-me no sítio onde desejo estar. É a linguagem da minha intenção, a linguagem do coração. Se Ruth estivesse aqui, descobriria que eu finalmente aprender a abrir o coração. E isso fazia toda a diferença. O coração bate 100.000 vezes por dia, bombeando 7.500 litros de sangue através de um intrincado sistema de vasos sanguíneos, que se fossem esticados de uma ponta à outra, cobririam uma extensão de 96.000 quilómetros, mais do dobro da circunferência da Terra. Os antigos egípcios acreditavam que o coração, o Ib, sobrevivia à morte e que depois da vida julgava o humano que o possuíra. A antiga palavra egípcia para felicidade era Aut-Ib, significando literalmente amplitude do coração. A palavra para infelicidade era Ab-Ib, que significava um coração truncado ou alienado. Em muitas culturas antigas e modernas, o coração é visto como o lugar da alma e o lugar sagrado onde o espírito habita. Quando lemos a história de uma criança perdida, o nosso coração dói. Quando o amor acaba, parece que o coração se vai partir, e por vezes parte-se mesmo. Quando nos sentimos rejeitados, envergonhados ou esquecidos, podemos sentir o coração apertado, como se estivesse a fechar-se em si mesmo e a ficar mais pequeno.
Sob pressão, seja ela de um amor ou a de um sofrimento intensos, o nosso coração poderá partir-se e nunca mais voltar a ser o mesmo. Isto é não só verdade num sentido metafórico, como também na realidade. Há de facto uma condição chamada síndrome do coração partido. Não foi o facto de ter perdido o meu dinheiro que me partiu o coração. Até senti uma libertação ao perder a riqueza pela qual tanto ansiara. Mas sim a pressão de o ter mantido fechado durante tanto tempo. Ruth dissera-me: o que pensas querer nem sempre é o melhor para ti. Eu andara atrás das coisas erradas, e um coração ignorado durante demasiado tempo acabará por ter de se fazer ouvir. Lembrei-me também da promessa que lhe fizera. Um dia ensinarei esta magia a outros. Não sabia ao certo como tal iria acontecer, mas era esse o foco da minha visualização todas as noites. Por vezes, vejo-me com a minha bata branca a abraçar um paciente ou um membro da sua família em sofrimento. Outras vezes, vejo-me num palco e outras ainda, imagino-me a falar com grandes filósofos e líderes espirituais. Mesmo sendo então, e continuo a ser, ateu, pensava muitas vezes na minha experiência com Ruth e também na minha experiência após o acidente de carro e descobri que podia ter uma mente aberta, sem dogmas, e ainda assim saber que nesta vida há mais do que podemos explicar. De muitas formas, esta era também a sua dádiva, a aceitação de que não preciso de uma resposta absoluta. Sinto que todos nós estamos ligados. Quando olho para outra pessoa, vejo-me a mim próprio. Vejo as minhas fraquezas, as minhas falhas e a minha fragilidade. Vejo o poder do espírito humano e o poder do universo. Sei, no mais profundo de mim, que o amor é a cola que nos liga. Um dia, o Dalai Lama disse: a minha religião é a bondade. E essa tornou-se também a minha religião. Sempre me preocupei com os outros e, enquanto médico, sempre me interessei profundamente pelos pacientes. Porém, abrir o coração com a intenção pode causar sofrimento. Uma dor tão intensa que por vezes é quase insuportável. Por vezes, a dor não me permitia estar presente como desejava. Contudo, quando abri realmente o coração como Ruth me ensinara, a minha forma de reagir à dor mudou. Não precisava de fugir dela, precisava de estar com ela. E foi esse estar com ela que me permitiu ligar-me a mim mesmo e ligar-me verdadeiramente aos outros. O meu relacionamento com os meus doentes mudou. Arranjo mais tempo para ouvir e tento abrir o coração com cada um deles. Ouço os seus sintomas e depois ouço os seus corações. Não com um estetoscópio, mas com o meu próprio coração. O estetoscópio foi inventado em 1816. Um médico francês se sentiu extremamente embaraçado por ter de encostar o ouvido ao peito de uma paciente para ouvir o seu coração e pulmões, como era norma na época, e então enrolou 24 folhas de papel em forma de cone, de forma a criar alguma distância entre ambos. Creio que esta distância entre médico e paciente só foi aumentando com o tempo. Aprendi que simplesmente por ouvi-los, dando-lhes o meu tempo e atenção, eles se sentem melhor. Deixo que me contem a sua história e fico a conhecer as suas lutas, os seus sucessos e o seu sofrimento. Em muitos casos, isto alivia a sua dor mais do que qualquer medicamento que lhes possa proporcionar. E por vezes, até mais do que a própria cirurgia.
Mesmo hoje em dia digo aos meus alunos e aos internos que oriento que, apesar da neurocirurgia dispor de uma imensa tecnologia e de equipamento sofisticado, o meu maior sucesso como neurocirurgião resulta de tratar os doentes com o coração aberto e de estar presente. Outra mudança notável foi a de encontrar pessoas exatamente como eu. Onde quer que fosse, o empregado da mercearia, o funcionário que ficava até tarde a tratar da limpeza do hospital, a mulher que empunhava um cartaz a pedir dinheiro junto a um semáforo, ou o indivíduo que seguia a toda velocidade no seu Ferrari. Cada um deles tinha a sua história, tal como eu. Cada um deles estava a seguir o seu caminho, por vezes lutando e sofrendo. Desde a pessoa com menos à pessoa com mais. Todas eram exatamente como eu. Eu tinha começado a libertar-me da história que definira a minha vida. Criar uma identidade a partir da minha pobreza. E enquanto a mantivesse, por muita riqueza que acumulasse, seria sempre pobre. Na minha prática diária, abri o coração aos meus pais e pude perdoar-lhes. Abri o coração ao rapaz que fui e encontrei compaixão. Abri o coração a todos os erros que cometi, a todas as formas pelas quais estupidamente tentei provar o meu valor ao mundo e encontrei humildade. E ao fazê-lo sabia que não era o único no mundo que tivera fome. Não era o único que tivera medo. Não era o único que conhecera a solidão ou que se sentira isolado e diferente. Abri o meu coração e descobri que ele tem a capacidade de se ligar a qualquer outro coração que conheça. Foi extenuante, maravilhoso e estranho. Tudo ao mesmo tempo.